amigas, boa noite, meus amigos. Para mim é uma grata satisfação voltar a esta casa que sempre me acolhe com sorrisos, com alegria. E para mim é uma satisfação maior ainda para falar de um tema tão importante dentro do olhar espírita sobre a vida, tão importante para nós, como espíritos encarnados que somos, e que necessitamos, justamente por isso, dessa doutrina libertadora de consciências que nos alarga os horizontes para nos fazer enxergar para além do envoltório físico que nós envergamos neste momento. Que a gente consiga enxergar a vida para além da argamassa celular. Que geralmente, quando a gente pensa em vida, a gente pensa apenas no corpo físico. E essa doutrina é que vai nos mostrar que Jesus matou a morte. É essa doutrina maravilhosa que vai nos mostrar que a vida prossegue, a vida se mantém apesar da morte. E a mensagem que os imortais vêm nos trazer através da mediunidade acaba por confirmar essas perspectivas que as outras visões religiosas já traziam, mas que a doutrina vem atestar de maneira cabal, de maneira nítida. Você vai ter ali uma forma de comprovar a realidade espiritual. Então, para iniciar a minha fala, eu trago um poema que eu considero maravilhoso do livro Astronautas do Além, de autores diversos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e os comentários de Herculano Pires. Então eu trago a mensagem cujo título é Suicídio, de Cornélio Pires. Suicídio, não pense nisso nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta, trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. A mensagem de Cornélio Pires vem trazendo esclarecimento. E aí isso me faz lembrar um outro livro, um livro chamado Espírito da Verdade, também de autores diversos, dessa vez pelas mediunidades de Chico Xavier e Valdo Vieira. Lá no capítulo de número 52, tem uma mensagem chamada Há um Século, que é assinada pelo espírito Hilário Silva. Ele conta que Allan Kardec, o nosso codificador, naquela triste manhã de abril do ano de 1860, estava cansado, exausto, acabrunhado, como ele fala. Era uma manhã muito fria, muito embora a consolidação da sociedade espírita parisiense
e a promissora venda dos livros espíritas, o dinheiro já estava escasso para a obra gigantesca que os espíritos superiores haviam colocado nas mãos de Allan Kardec. A pressão aumentava, várias cartas, várias missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa, ele estava ali com a mesa cheia de cartas, cheia de sarcasmo. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Gabriele Rivaio, a doce Gabi, e entrega a ele uma certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Kardec abriu aquele embrulho com todo cuidado e encontrou ali dentro uma carta singela. E ali ele leu algo mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, um respeitoso abraço para Vossa Senhoria. Com a minha gratidão, eu remeto ao Senhor um livro em anexo, bem como a sua história, pedindo-lhe, antes de tudo, que prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, porque eu tenho fortes razões para fazer esse pedido. Eu sou um encadernador desde a meninice e venho trabalhando em uma grande casa editorial desta capital. Há cerca de 2 anos, eu me casei com aquela que se revelou a minha companheira ideal, a mulher da minha vida, dos meus sonhos. A nossa vida corria normalmente e tudo era alegria, tudo era esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida, levada por uma doença sorrateira. O meu desespero foi tamanho e tão indescritível que eu me julguei condenado ao desamparo extremo. Sem nenhuma confiança em Deus, sentindo uma profunda rebeldia, sentindo necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, eu resolvi seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação da mulher que eu amava vencera-me. E eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho frequentemente, e o meu chefe, uma pessoa reta e ríspida, me ameaçava com a demissão. As minhas forças iam longe, fugindo de mim. Eu namorava diversas vezes o Rio Sena e acabei planejando um suicídio. Seria fácil, porque eu não sei nadar, ele pensava. Noites passavam de insônia e dias de profunda angústia. Em uma determinada madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo dominaram completamente a minha vida, eu busquei, aqui na capital, a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente do rio, e ao fixar a mão direita para atirar-me, eu toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreso com aquilo, eu distingui um livro que o orvalho havia umedecido. Tomei o livro na mão, aquele volume, e procurando a luz mortiça do poste vizinho, eu pude ler. Logo no frontispício, entre irritado e curioso, esta obra, olha o recado que estava escrito.
Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Continua ele dizendo: estupefato, eu li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos, ainda tinha ali a assinatura, a data e o endereço do remetente que havia carinhosamente empacotado aquilo. O codificador, então, desempacotou o livro, estava lá um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa ele viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, ele leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também ele leu uma outra, em letra firme. Lá estava escrito: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Pierrier. Kardec, lendo aquilo, após essa leitura, daquela carta que era providencial naquela manhã fria, então o professor Rivail experimentou uma nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, ele raciocinava, não mais em termos de desânimo ou de sofrimento, mas sim na pauta de uma radiosa esperança. Era preciso continuar, era preciso desculpar as injúrias, era preciso abraçar o sacrifício e desconhecer, desconsiderar as estradas. Diante de seu turbilhonava mundo necessitado de renovação e consolo. Daquela velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando ali a via pública, onde passavam operários, onde passavam mulheres do povo, crianças, velhinhos. O notável obreiro da grande revelação dos espíritos respirou naquele momento a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Essa mensagem sempre me emociona, porque é uma mensagem que me toca o coração e me faz perceber quantas pessoas são mobilizadas frente ao conhecimento espírita. Quantas vezes nós temos a chance de despertar para enxergar os porquês da existência, para enxergar os propósitos da vida, para alargar os horizontes. A gente pega essa obra citada, o Livro dos Espíritos, e vamos ter um grande aprendizado. Em especial, lá na parte quarta, no livro quarto, capítulo 1, no capítulo 1, ele tem um item chamado Desgosto da Vida. Suicídio, lá no finzinho do livro, questões de 943 e as seguintes. Ali a gente tem um aprendizado incrível com relação ao desgosto da vida, aos porquês de muitas vezes nós nos vermos entristecidos, nos vermos acabrunhados, angustiados com os desafios do existir. É tão difícil existir nesse planeta em que as relações humanas são tão
ruins em muitos momentos. É tão difícil lidar com a angústia do existir, ainda mais quando a gente não consegue enxergar perspectivas. Vivemos um momento pandêmico em termos de suicídio. É assustador saber que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no planeta Terra. São muitas pessoas morrendo. Muitas pessoas. E há, inclusive, estimativas que até o fim deste ano o suicídio será o maior, a maior causa de morte que seria, como é que eu diria, evitável. Por que é evitável? Porque é sabido que mais de 92% das pessoas que se suicidam têm algum tipo de transtorno mental. Isso quer dizer que se esse transtorno mental estivesse sendo devidamente tratado, possivelmente aquela pessoa não teria se matado. Se as pessoas tivessem um espaço de escuta, se as pessoas tivessem uma possibilidade de expressão, se as pessoas tivessem um cuidado devido, por vezes de maneira medicamentosa, por vezes de maneira psicológica, psicanalítica, psicoterapêutica, elas não teriam cometido o suicídio. É um assunto tão delicado, mas assim, a gente tem uma certa familiaridade, porque nas famílias em geral a gente tem notícia de uma pessoa que ou tentou ou conseguiu consumar um suicídio. Ou se não temos na nossa família, na família de alguém próximo, pessoas próximas, amigos, quem sabe, a gente sempre tem notícia de uma ou outra pessoa. O que é assustador. Hoje em dia tem assustado a quantidade de idosos que têm buscado a porta falsa do suicídio. E é mais assustador ainda ver crianças que malmente completaram os 12 anos para entrarem na adolescência e que já tentam suicídio. Crianças que fazem lesões, elas se autolesionam, ainda que sem uma intenção deliberadamente suicida, e que demonstram um vazio existencial. Dentre os filósofos contemporâneos, se destaca o existencialista Albert Camus, filósofo francês, que, apesar de materialista, chega à conclusão de que o suicídio não resolve o vazio existencial. O suicídio não é uma boa solução, nem mesmo para um olhar materialista. Está aí uma coisa, inclusive, que as religiões que discordam de diversas questões, diversos pontos, todas elas concordam que o suicídio é pior. Todas elas que falam sobre a imortalidade da alma preconizam o fato de que suicidar-se vai ser muito pior. Lá na questão de número 944 de O Livro dos Espíritos, que eu trago aqui à minha frente, a equipe de Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Olha que fala interessante. Fala essa que faz a equipe de Kardec aprofundar a pergunta. Por que eu falo a equipe de Kardec? Porque, na verdade, Kardec, quando se torna espírita, ele recebe 50 calhamaços de entrevistas que já haviam sido feitas antes aos espíritos, através de diversos médios, e cabe a ele o papel de organizar aquilo para publicar essa obra esplêndida que se chama O Livro dos Espíritos. Então, grande parte das questões que estão em O Livro dos Espíritos não foram feitas por Kardec, a maioria, na verdade, foram feitas por outros que tiveram o papel de precursores de Kardec.
E aí, na questão seguinte, que é justamente um desdobramento dessa, que é a 944A, é perguntado, Kardec pergunta, a equipe de Kardec pergunta, nem sempre o suicídio é voluntário? Aí os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Olha aí, então, nem sempre a gente faz intencionalmente. É interessante essa fala, porque coaduna com o que está escrito. Aqui também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo 5, no item de número 14, que se chama O Suicídio e a Loucura. Que a gente vai ver aqui como sendo uma grande mensagem, na medida em que ela nos informa que a doutrina espírita é uma espécie de vacina que previne o suicídio tanto quanto a loucura. No segundo parágrafo dessa obra, no item de número 15, ele fala sobre o suicídio. Ele diz assim: ocorre mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura. Olha aí, novamente, então é possível cometer suicídio no estado de embriaguez, no estado de loucura. Olha que interessante. Já tive experiência de reunião mediúnica de suicida vir se comunicar e dizer que, na verdade, ele foi vítima de um homicídio, que a responsabilidade dele era de ter aberto a porta para que os obsessores, hábeis hipnotizadores, conduziram ele para o suicídio, mas na verdade a responsabilidade dele foi de permitir o processo obsessivo. Foi de abrir a porta e gradativamente abrigar aquele afeto, aqueles pensamentos, mas na verdade ele foi induzido ao ponto de relatar que chegando, ele se jogou do 10º andar e chegando ao chão ele ouviu gargalhadas, deixando claro ali que na verdade ele estava sendo vitimado de um homicídio. Olha aí, hein? Como a gente vê de maneira complexa a perspectiva do suicídio. Ah, ainda tem outra coisa que é importante a gente alargar o horizonte para a gente perceber. Do mesmo jeito que nós temos os crimes dentro da criminologia, dentro do direito, a gente tem a diferenciação do crime culposo e o doloso, a gente também tem a diferença aí do homicídio culposo e o doloso. O doloso é quando há intenção de se matar, deliberada. E o culposo é esse em que a pessoa tem culpa, mas ele não tinha aquela intenção originária. Olha aí que interessante. Então, existe o suicídio inconsciente, um suicídio indireto, que está lá, que eu vou trazer aqui a mensagem que é fantástica, para que a gente perceba na questão de número 952. Olha aqui que pergunta interessante. É perguntado assim: comete suicídio um homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que viriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeira necessidade física? Opa! Olha os vícios aí, olha aí a situação da droga, seja ela lícita ou ilícita, seja ela um cigarro, um copo de bebida, seja ela uma droga medicamentosa, ou seja ela uma droga ilícita, como, por exemplo, as drogas sintéticas, as drogas que trazem qualquer tipo de sensação prazerosa. Pois bem, é aqui que a gente vai ver e os espíritos respondem que é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado. Olha aí que interessante para a gente refletir. Duplamente culpado. Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. É um baque isso, hein? É um baque ler isso. E é aí que a gente vai entender o que aconteceu a André Luiz, que relata na sua obra primária, que é Nosso Lar, sua primeira obra
falando sobre sua experiência, e ele assustado, porque era acusado de suicida, suicida, suicida. E ele, pera lá, eu não sou suicida, eu não me matei. E ele tinha se matado indiretamente, mas não reconhecia. Aliás, a doutrina espírita traz inúmeros relatos interessantes. A Revista Espírita de Allan Kardec está repleta de casos de suicídio que são interessantíssimos para a nossa leitura. Vemos também no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, um capítulo específico para entrevistas com os suicidas, que relatam todos a grande decepção que tiveram ao perceberem que a morte do corpo não refletia na morte da alma, na morte do espírito. Nós prosseguimos vivos. É uma grande decepção para o espírito. Achar que vai deixar de sofrer ou achar que pode empurrar para frente. Inclusive, temos relatos mediúnicos fantásticos dentro do movimento espírita. Eu destaco aqui a figura de Camilo Castelo Branco, eminente poeta português, que é um dos mais brilhantes escritores da língua portuguesa e que, no entanto, por conta de uma cegueira, não podendo mais continuar a escrever, envergonhado por esse motivo, porque era muito orgulhoso, conforme ele mesmo relata, usa de uma espingarda para se matar. E aí vem, através da mediunidade de Dona Ivone Pereira, nos trazer um relato de como foi o seu despertar para a vida espiritual. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, sem dúvida alguma. Memórias de um Suicida. As pessoas têm medo, acham que é um tema pesado. Nossa, é um livro pesado. Eu confesso que realmente eu senti algum peso no início do livro. No início. Mas são tantos os esclarecimentos. É tão grande o aprendizado que a gente tem naquela obra, que é escrito por Camilo Castelo Branco, que se utiliza de um pseudônimo, né? Ele usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. E é orientado por ninguém menos do que Leon Denis, desencarnado, que vem em espírito também auxiliar na mediunidade de Dona Ivone Pereira. Olha que interessante. Ele relata, ele traz o aprendizado com relação à sua vivência. E aí eu destaco a figura de um dos amigos dele, que ali estavam, que relata como foi também para ele. Ele que era um rico negociante lá de Portugal e que ficava revoltado pelo fato de ele não poder voltar para ver a família. Ele queria, porque queria ver a família. Ele precisava, ele reclamava, e depois de muito tempo, reclamando ali dos orientadores, dos instrutores, dos mentores espirituais da colônia onde ele se encontrava, aí ele tem a possibilidade de, por conta da sua tamanha insistência. E aí o que é que acontece? Quão grande foi a decepção dele ao perceber que, chegando em casa, que a esposa dele, por não saber como lidar com as questões financeiras advindas da morte do marido, ela acabou se tornando uma cafetina, a agenciadora de encontros amorosos. Pior do que isso, a filha dele era uma das profissionais do sexo que eram agenciadas pela própria mãe. E o filho nem se encontrava lá na cidade dele, estava preso na cadeia, porque havia se envolvido em crimes como ladrão. E aí, por isso, estava no cárcere alimentando a ideia de também vir a se matar, por influência da experiência trazida do pai. Imagina o que é um pai ver que o seu ato tresloucado gerou tanta dissensão, tantos dissabores, tantas angústias, como é esse caso que é relatado
pelo espírito Camilo Cândido Botelho. É realmente uma obra magistral, é um baque, sem dúvida alguma. Inclusive, eu coordeno um grupo de radionovelas no WhatsApp e eu faço questão de todo mês de setembro voltar à radionovela Memórias de um Suicida, que a gente deve começar a transmitir depois de amanhã, no dia 3 de setembro. Quem tiver interesse, então, depois, inclusive, pode me procurar, porque a gente vai colocar esse mesmo livro trazido de maneira teatral, de maneira dramática, e é interessante que você vai acompanhando o áudio e ouvindo a história que é contada no livro, que é maravilhoso e eu recomendo veementemente. Isso para falar alguns livros, alguns livros. Tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo, que é de Richard Simonetti, é Suicídio, tudo que você precisa saber, que também traz experiências esplêndidas. Inclusive, Richard Simonetti conta um caso interessante para que a gente possa perceber. Né? Ele primeiro conta um caso que é narrado por André Luiz, que é um caso de uma jovem que estava albergando no coração ideias suicidas. E o que é que acontece? A espiritualidade amiga tenta procurar ao redor alguém que estivesse sintonizado com o bem, sintonizado com a prece, alguém que estivesse com a propensão para fazer caridade ou qualquer coisa do tipo, e simplesmente ao redor dela, eles não conseguem encontrar absolutamente ninguém. E acaba que a jovem comete suicídio. E aí Simonetti contando isso conta também que certa feita ele frequentava uma casa espírita da cidade onde ele morava, e aí o que é que acontece? Um vizinho do prédio dele, um vizinho, ele morava no segundo andar, o vizinho morava no quinto, e aí ele estava ali no centro espírita, via de vez em quando o vizinho, falava muito pouco, mas certa feita ele estava voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. E aí, chegando no prédio, veio a ideia, poxa, eu podia fazer uma visita para aquele vizinho que frequenta lá o centro espírita, neófito lá na casa espírita, chegou agora, recentemente, eu podia ir lá ver como ele está, né? Aí eu falei, que ideia estranha, por que eu iria lá? A gente não é nem tão um amigo assim, é um conhecido, não é nada demais. Não, eu estou cansado, foi um dia difícil de trabalho, eu vou descansar em casa, qualquer coisa, se for o caso, eu interfono. E aí lá vai ele para casa, e pouco tempo depois ele teve que sair do prédio e viu uma ambulância, os bombeiros e tudo mais. Perguntou ao porteiro o que tinha acontecido, aí o porteiro explicou que o vizinho dele do quinto andar havia se suicidado. Aí ele fica chocado com aquilo, mas pensa, poxa, não tinha como saber que a espiritualidade estava naquele momento tentando me insuflar pensamentos para buscar. Mas com isso ele diz assim, ó, confie na sua intuição. Se você sente que é o caso, vá lá e faça. Isso me faz lembrar uma outra história, que inclusive eu contei semana passada, lá no GPEC de Lauro de Freitas, no grupo espírita Paz, acho que é Paz e Caridade, o nome da casa espírita, se não me falha a memória, que diz que Divaldo fala que quando foi a cidade do Cabo, na África do Sul, ele estava ali num hotel muito chique. Ele dizia que era um hotel de 7 estrelas, de tão chique que era o hotel, num período em que estava ainda no apartheid, uma divisão, né, entre os negros e os brancos. E aí Divaldo com aquilo senta lá para poder fazer a sua refeição. Ele estava tomando o café da manhã. Aí vem um garçom e aí ele ouve uma voz conhecida. Era um espírito amigo que ele já conhecia, já sabia quem era, e diz assim: abrace o garçom. Ele pensa estranho assim: como assim eu vou abraçar o garçom? Eu não conheço o garçom, estou em outro país. Eu não vou abraçar o garçom. Abrace o garçom. Ele, não, eu não vou abraçar o garçom, que história? Por que eu abraçaria? Abrace, não questione, abrace o garçom. Aí ele olhou assim, o garçom se aproximou, ele então
disse: sou brasileiro, estou acostumado a tomar café com leite quente e vocês servem o leite gelado. Quando eu vou colocar o café, acaba que esfria. Você poderia conseguir, por favor, leite quente? Aí o garçom, pois não, senhor. Aí foi lá, voltou com um bule de leite quente. Aí, Divaldo, algo sem graça, que aquilo ali foi um pretexto para Divaldo ter um sentimento de gratidão, para justificar aquele abraço. Aí ele levanta, sem graça, e dá um abraço no garçom. Aí o garçom olha estranho, acha esquisito aquilo, né? Aí diz, mas senhor, o que o senhor está fazendo? Ele, é um abraço de agradecimento. Aí o garçom olhou para ele e achou estranho. Aí daqui a pouco o garçom voltou com outro bule de leite quente. Aí daqui a pouco outro bule, mais outro bule. Ele disse que Divaldo não aguentava mais tomar tanto leite. E aí ele disse, não, muito obrigado, não precisa mais, não precisa mais. Resultado, de tanto leite que ele tomou, ele acabou tendo uma indisposição intestinal. No dia seguinte, ele não foi para o café da manhã porque estava com problema intestinal, ficou no quarto. Aí o garçom foi perguntar onde estava aquele senhor, aí explicaram que ele estava no quarto, que não iria descer, e que justamente por isso ele precisava de repouso, e por isso ficaria lá, e teria o café da manhã servido lá mesmo. Aí o garçom, não, eu vou lá então, aí foi lá. Chegou lá, bateu na porta, Mister Franco, aí ele, "Ah, mas eu botei uma plaquinha dizendo não perturbe, por que que estão batendo aqui? Eu não pedi nada. Aí ele insistiu, Mister Franco, Mister Franco. Aí ele foi, abriu a porta. Aí o garçom chegou com um carrinho cheio de chás, com torradinhas, dizendo que já que ele estava com um problema de saúde, ele estava ali para dar chá. Não, mas eu não gosto de chá. Aí falou que quando era pequeno a mãe dava chá para tudo, era chá de boldo, era chá de alumã, era chá de. Aí aqueles chás horríveis, ele detestava chá, mas o cara insistiu tanto que ele acabou bebendo chá porque ficou sem graça. Aí quando ele bebeu o chá, o garçom sentou. O garçom que estava em pé, todo pomposo, resolveu sentar. Sentou, na hora que sentou, ele desabou no choro. Aí explicou que na véspera ele ia se matar. Ele estava prestes a se matar e só não se matou porque Divaldo havia dado um abraço nele. Que em muitos anos ele não recebia abraço de ninguém, muito menos de uma pessoa branca. Ele recebeu aquele abraço de Divaldo e achou estranho, porque aquilo nunca havia acontecido. Era muito estranho aquilo tudo. E aí ele contou que naquele dia, naquela manhã, ele havia recebido o diagnóstico de uma metástase, um câncer metastático, que havia se iniciado na sua próstata, mas que já havia se multiplicado nos seus ossos e estava alcançando os seus pulmões. E que por conta disso ele não tinha condição de pagar as sessões de quimioterapia, que custavam US$ 100 africanos, e por conta disso ele estava realmente certo de que iria se matar, porque já iria perder o emprego mesmo, porque não podia faltar ao trabalho para ir fazer os tratamentos, então ele iria se matar. E chorava copiosamente, Divaldo, foi conversando com ele, falando sobre a realidade espiritual, até que percebe uma companhia espiritual dele que vem trazer a realidade da imortalidade. E a partir daquele momento, Divaldo pede às pessoas que levaram ele à África do Sul, que eram pessoas de bastante recursos, que bancassem o tratamento daquele homem. E conseguiu reverter a metástase. Olha para isso. Que mensagem incrível, né? E, inclusive, amigos daqui de Salvador, lá da Mansão do Caminho, que poderiam ajudar financeiramente também, né, nesse tratamento desse senhor. Então a gente às vezes não entende as inspirações da vida, a gente não entende as intuições, mas é preciso que a gente aprenda a confiar, que a gente aprenda a, inclusive, observar os invisíveis. Eu falava disso quando eu trouxe a informação sobre um capítulo do livro dos médiuns chamado Do Laboratório do Mundo Invisível. Aí eu falei do mundo invisível, mas no final da palestra eu resolvi falar sobre o mundo dos invisíveis no mundo visível. Sobre a necessidade de olhar para esses invisíveis, para o garçom, para o gari, para a faxineira,
para a pessoa lá dos serviços gerais, as pessoas mais simples que a gente passa e ignora e simplesmente não observa. Que a gente perceba, como diz Joana de Ângeles, que é preciso que a gente saia da solidão e sejamos não solitários, mas sim solidários. Que a gente consiga perceber a possibilidade da terapêutica para o problema da depressão, para o problema da angústia, do desgosto da vida, além, é claro, do suporte profissional necessário, na prática do bem. Porque fazer o bem faz bem, também para nós. Quando a gente acende uma chama, a gente é o primeiro a se iluminar. Quando a gente se propõe a auxiliar, nós somos, por isso, auxiliados. Então, que a gente perceba no propósito na vida, da vida o trabalho tão necessário, que está lá na questão de número 943 do Livro dos Espíritos. É preciso que a gente rompa com a ociosidade e busque no trabalho útil o propósito do existir. Os logoterapeutas, a exemplo de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, fala sobre isso, a necessidade de busca, de estar sempre em busca de um propósito, de um significado existencial, de um sentido para o existir. Então, essa busca pode ser alcançada através da prática do bem, que a gente realmente se matricule na escola da vida buscando a nossa utilidade, buscando sermos úteis para os outros, buscando construir o bem nas pequenas coisas. Numa oração que você faz para uma pessoa que você viu passando, que parecia não estar bem, uma situação de acidente de trânsito, que você, em vez de ficar com aquela curiosidade malsã, observando e analisando a gravidade da circunstância, não, a gente naquele momento pode fazer uma prece pelos envolvidos, pelos que desencarnaram, pelos que ficaram, pelos familiares, que a gente, naquele momento, aproveite a oportunidade que a vida está dando para que a gente seja a luz diante do momento de sombra, para que a gente consiga verdadeiramente enxergar naquilo ali uma oportunidade de fazer a diferença. Para que a gente está aqui, no final das contas, se não para isso? Para que a gente está aqui, se não para aprendermos uns com os outros, na medida em que a gente amadurece, na medida em que a gente cresce e alarga os horizontes, enxergando oportunidades, enxergando inclusive no sofrimento, nos desafios, as oportunidades que necessitamos. Uma fala interessante de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida é esse. Ele fala para nós, os encarnados, apesar das desditas, das angústias, dos sofrimentos, das doenças, das decepções, apesar dos lutos, das perdas, das angústias, permaneça firme e cultive em você esperança, dizia ele. Porque, enquanto encarnados, nós não temos noção como do lado de lá a gente, depois de ter cometido suicídio, tem o sofrimento que já tinha acrescido de uma sensação de perda de tempo, de decepção. E ainda mais angustiados por conta do fato de sabermos que precisaremos viver novamente todos esses desafios que nos fizeram ter essa circunstância. Me lembro de uma situação na reunião mediúnica em que o espírito falava isso, que na próxima encarnação ele deveria voltar com problemas no seu cérebro, por conta do fato de ter usado de uma arma de fogo contra a própria vida. E na encarnação seguinte, ou seja, nessa encarnação ele teria a chance de reestruturar seu perispírito, para na encarnação seguinte voltar a viver todas as circunstâncias que fizeram com que ele buscasse a porta falsa do suicídio. Então é uma perda de tempo.
Então, que busquemos nos fortalecer diante dos desafios do existir e construir para nossas vidas as oportunidades que queremos usufruir, para que assim sejamos médios do amor do Cristo, onde quer que estejamos, e possamos ser instrumentos de Jesus para aqueles que cruzarem os nossos caminhos. São os meus sinceros votos e espero que nós nos sintamos mais fortalecidos com a esperança que essa doutrina consoladora e inspiradora nos traz. Que assim seja. Alguma pergunta, Danilo, gente? Tem alguns minutinhos ainda. Ou alguma colocação também. Vivendo na colocação que ele colocou da depressão na família. E a família também não se cuidar, ela vai junto com a pessoa. Acho. E aí, esse silêncio? Eu não ouvi, alguém falou alguma coisa de depressão, eu não estava ouvindo, falou baixo. Será que pode falar um pouco mais alto? Eu comentei, Abre seu microfone. O microfone seu está fechado. Você ouviu porque ela falou aqui perto de mim. Ela está no mesmo espaço. Vem aqui e fala. Aqui, vai lá. Fale por aqui, Ana. eu comentando sobre a questão da depressão, que se a família realmente também não se trata, que ela vai embarcando juntamente com a pessoa. E o risco é grande. Sim, sim. No caso da depressão, que é um dos transtornos mentais mais prevalentes com relação ao suicídio, acompanhados aí do transtorno bipolar de humor e da esquizofrenia. Além, é claro, do transtorno de personalidade borderline. São transtornos que mais têm envolvimento com relação ao suicídio. É preciso que a família se trate, porque o transtorno, em geral, é uma perspectiva sistêmica, né? A gente tem um sistema familiar que muitas vezes adoece e aquele doente ali, na verdade, é um porta-voz do problema familiar. É preciso que a gente trate o todo, o sistema como um todo, porque geralmente é um sistema que está adoecido e que precisa de tratamento. Né? É um momento ali em que todos precisam ser ouvidos, todos precisam ter um contato com a necessidade de olhar para o que há de errado, o que está acontecendo, quais são as falhas na comunicação. E, inclusive, eu recomendo, além, é claro, do tratamento que eu já falei, né, do tratamento psiquiátrico, do tratamento psicológico, psicanalítico, psicoterapêutico, que se faça o tratamento espiritual também, porque muitas vezes esse sistema familiar está adoecido porque também temos ali junto à família um grupo de entidades ou uma entidade espiritual que também precisa de tratamento. Então, por isso, é preciso que a gente alargue horizontes, observe mais amplamente. Complementando, hoje eu tive a oportunidade de republicar uma coisa que eu publiquei já há alguns anos, já venho há alguns anos publicando, que a campanha de Setembro Amarelo, infelizmente, não funciona. Tá? Eu preciso falar isso porque sou profissional de saúde mental já há 21 anos e trabalho com isso, trabalho no SUS, trabalho em CAPS e vejo que as pessoas às vezes têm essa ideia de que Setembro Amarelo vai resolver. Não, gente, a gente precisa falar de suicídio durante o ano todo, não é só no mês de setembro. Inclusive, com muito cuidado no mês de setembro, porque todas as pesquisas científicas a respeito da efetividade da campanha mostram que o Setembro Amarelo tem piorado os índices de suicídio.
acaba que, sem querer, em setembro, existem mais suicídios. Por quê? Porque as pessoas falam de maneira rasa sobre suicídio, falam com informações pouco embasadas. E com isso, infelizmente, acabam servindo de gatilho para o tema, de estímulo indireto para o tema. Por quê? Porque às vezes propõe uma positividade tóxica. Propõe, não, as pessoas têm que. Se você está triste, pense positivo, como se fosse simples assim, gente. Isso é muito ingênuo, isso é muito idealista, isso é muito bobo. Achar que isso realmente vai ajudar alguém. Uma proposição de, vamos pensar positivo que é suficiente. Não, gente, calma, não é assim tão simples. A coisa é muito mais profunda. A gente precisa ter muita cautela. Eu vejo algumas pessoas sem treinamento nenhum dizerem assim na rede social, no Instagram, né? Você está triste, ou no Facebook, né? Você está triste, então fale comigo no privado. Espera lá, gente. Profissionais com décadas de treinamento nisso têm dificuldade com essa temática. Pessoas que trabalham há anos como voluntários no Centro de Valorização da Vida têm dificuldade com essa temática. Como é que uma pessoa que nunca recebeu treinamento nenhum nisso vai poder ser uma escuta qualificada para pessoas que estão em sofrimento psíquico grave buscando suicídio? Muita cautela, a gente precisa ter muita cautela com isso. Ok. É uma abordagem tão profunda, porque entra tantas questões no suicídio. Tantas questões, né? É multidimensional. E às vezes a família, por falta de informação, não sabe como lidar, se não tiver uma ajuda terapêutica, né? Psiquiátrica e espiritual, né? Fazer também, incluir a dimensão espiritual, para mim, é mais importante. Meu Deus, tudo é importante. Não pode ser só tratamento psiquiátrico, só psicológico, nem só espiritual. Precisa integrar tudo isso, senão a pessoa não sai. E eu já ouvi muitas pessoas que têm nível superior, que têm tanto conhecimento científico de outras áreas, e falar para mim, nada, depressão, isso é coisa piada, não existe depressão, não. E está dizendo que vai se suicidar, não vai, não. Quem quer se suicidar, não faz. E diz e faz, porque eu já vi vários casos. A pessoa comunicar à família e realizar, mas a família não acreditava, né? Então, você traz uma abordagem da vida espírita, mas que toca na gente, né? Assim, de observar tudo isso. São tantos fatos, tanto dessa história que você traz aí, não tão rica, com tanto conteúdo, né, que precisava todo mundo estar escutando isso, porque a depressão está levando a muitas mortes, além das frustrações aí, que o jovem não está conseguindo mais ser frustrado. Ou ele mata ou ele morre. Exatamente. Ou ele mata o Exatamente. outro, né? Ou ele morre. Não Como dizem sustenta uma frustração. os psicanalistas dizem que é o declínio da figura paterna, né? A gente não tem mais limites. E aí ele É, não sabe lidar com frustração. é um vazio muito grande, né? Porque às vezes a pessoa tem muita coisa e a dimensão espiritual é uma desnutrição profunda. Tem obesidade de conhecimento, mestrado, doutorado e tantas coisas, tem tanto conhecimento, mas tem uma desnutrição muito grande espiritual. Aí quando vem uma situação que é atípica para ele, que ele não aceita, ele morre. Ele prefere morrer do que ficar com aquelas questões e não deixar fluir, não deixa, se prende aqui. Que bom, Danilo, que você trouxe de uma forma assim bem tranquila essas informações. O tempo é pequeno para um tema como esse, mas você saiu super É um bem. tema vasto, né? É um tema vasto, Gratidão. é um tema enorme.
Eu que agradeço. Gratidão mesmo. E convido a vocês a buscarem no YouTube o canal Reflexões Kardecianas, que é onde eu pretendo postar essa fala. Eu acho que Memórias de um Suicida, ele muda um pouco a forma da gente pensar, depois que lê aquele livro. Muda. Com certeza. Eu tive medo quando eu comecei a ler, meu Deus, o que é que vai ser? Vai ser tenebroso esse livro. Não, e a gente vai se envolvendo e vai gostando e vai tendo esse conhecimento e não foi denso nem pesado, não me assustou, não. Ficou, fiquei bem com ele. Ok, então gratidão. É sempre bom te ouvir. Agradeço Eu que muito. agradeço.